A primeira coisa que chama a atenção em Punta Cana não é o que tem, é o que falta. Não tem arranha-céu, não tem avenida engarrafada, não tem um horizonte recortado de concreto que a gente costuma associar a destino turístico. Tem mais de 50 quilômetros de areia branca e fina, um recife de corais que quebra as ondas antes que elas cheguem à praia, e um mar tão calmo, tão morno, que parece uma piscina sem fundo. Você está no ponto mais a leste da República Dominicana, na província de La Altagracia, no exato ponto onde o Oceano Atlântico esbarra no Mar do Caribe. E antes que a maré comece a virar, confirma sua inscrição no Atlas das Curiosidades, ativa aí o sininho para não perder nenhum destino que postamos por aqui, deixe seu like aqui embaixo e vem comigo conhecer cada metro dessa costa. Agora, na verdade, Punta Cana não é uma cidade, pelo menos não no sentido tradicional. É um distrito municipal, oficialmente chamado de Punta Cana Bávaro, que reúne uma sequência de regiões litorâneas espalhadas por aproximadamente 95 quilômetros de costa. Fica a uns 200 quilômetros da capital, Santo Domingo, e ocupa a esquina sudeste da ilha de Hispaniola, aquela mesma ilha que a República Dominicana divide com Haiti. Do Brasil, são cerca de 7 horas de voo direto saindo de Guarulhos. Quando o avião começa a baixar, você enxerga primeiro a linha branca do Recife, depois o azul piscina da costa, e só então a vegetação. E o detalhe é o seguinte: esse recife de corais que corre paralelo à praia não é decoração. Ele é o motivo de o mar aqui se comportar do jeito que se comporta. A barreira natural amortece a força do Atlântico antes que a onda chegue à areia. Por isso, a água é rasa por dezenas de metros, transparente e fica numa temperatura média de 26 graus o ano inteiro. Em algumas praias dá para caminhar com a água na altura do joelho e olhar para trás sem ver mais o resort. É uma combinação de barreira de coral, areia calcária branca e temperatura constante que define a cara do lugar. Acontece que o litoral não é uniforme. De norte a sul, ele se divide em regiões com personalidades diferentes. Mais ao norte fica Úvero Alto, a parte mais isolada, com praias largas e menos movimento. Descendo um pouco, chega-se a Macau, onde o mar muda de humor, fica mais agitado, com ondas que atraem surfistas iniciantes. Depois vem a Arena Gorda, com faixa de areia ampla e águas rasas. Logo embaixo é o Cortecito, que funciona como uma espécie de centrinho da região, com bares, lojinhas e pescadores que ainda saem ao amanhecer. Em seguida, a famosa Praia de Bávaro, talvez o cartão postal mais reproduzido do Caribe inteiro. E mais ao sul, Cabeça de Touro e a própria Punta Cana, com o mar progressivamente mais calmo à medida que você se aproxima do ponto mais oriental da ilha. Agora preste atenção nisso, tem uma razão geográfica precisa para isso, até rimou. Quanto mais ao sul, mais a costa se curva e mais protegida ela fica da entrada direta do Atlântico. É por isso que existe aquela lenda urbana que o mar de Punta Cana é sempre liso. Não é. Em Macau, ela forma ondas. Em Bávaro, ela balança. Só em Cap Cana e na ponta de Juanilo é que o mar fica realmente parado. A temperatura ambiente segue uma lógica parecida com a do mar. A média anual gira entre 20 e 35 graus, com pico em agosto e setembro. O inverno do hemisfério norte, entre dezembro e abril, é seca, com pouca chuva e umidade mais baixa. Já de junho a novembro, abre oficialmente a temporada de furacões do Caribe. Não significa que vai ter furacão, significa que existe a possibilidade. E os hotéis da região foram construídos justamente prevendo isso, com estruturas baixas, sem prédios verticais e telhados que distribuem o vento em vez de oferecer resistência. Por falar em arquitetura, tem um detalhe que quase ninguém repara, mas define a estética do destino inteiro. O Aeroporto Internacional de Punta Cana, código PUJ, foi inaugurado em 17 de dezembro de 1983 e construído em estilo bem comum. Os terminais são abertos, sem paredes de vidro, sem ar-condicionado central nas áreas de circulação, e os telhados são cobertos com folhas de palmeira seca. Você desembarca e a primeira coisa que sente é o vento quente do mar, não o cheiro de avião. Hoje, ele é o mais movimentado da República Dominicana, com cerca de 9,5 milhões de passageiros em 2024 e conecta Punta Cana a 67 destinos espalhados por 24 países. Saindo do aeroporto, você entra em outro elemento que define o lugar, a vegetação.
Punta Cana se assenta sobre uma floresta tropical de planície, com manguezais, rios subterrâneos e uma rocha calcária que ao longo dos séculos foi se desgastando por dentro. Quando o teto dessas cavernas naturais desaba, surgem os cenotes, poços de água doce, cristalina, alimentadas por correntes subterrâneas. O mais famoso deles é o Roio Azul, dentro do Speke Park, na região de Capicana. Ele tem mais de 12 metros de profundidade e fica encravado na base de um paredão de pedra calcária com cerca de 75 metros de altura. A cor azul intensa da água vem de um fenômeno chamado haloclina, que é a mistura de águas com salinidades diferentes em camadas distintas. E não parou por aí, existe também a Reserva Ecológica Orros Indígenas, com mais de 600 hectares de mata fechada, manguezais, trilhas e 12 lagoas de água doce, das quais 5 são abertas para banho. Os taínos, povo originário da ilha, chamavam essas lagoas de Olhos da Terra, porque elas se formam exatamente quando uma fonte subterrânea aflora a superfície. A reserva também abriga a iguana rinoceronte, um réptil endêmico da Hispaniola, com chifres ósseos sobre o focinho que só existem nessa parte do planeta. Capicana, que fica no extremo sul do distrito, merece um parágrafo à parte. É uma área planejada, fechada, com marina, campos de golfe assinados por desenhistas internacionais e a praia de Juanilo, com mar absolutamente parado. É também onde fica o farol de Capicana, que marca o ponto mais a leste de toda a República Dominicana. Daqui, em um dia limpo, dá para ver o horizonte sem nenhum obstáculo entre você e a costa de Porto Rico, a uns 130 quilômetros adiante. Mas quem só conhece a faixa de areia perde metade do que Punta Cana oferece. A poucos quilômetros da costa, no Mar do Caribe, ficam 2 ilhas que funcionam como extensão natural do destino. A Ilha Sanoa, dentro do Parque Nacional Cotubanamá, é a maior, com praias de areia praticamente intocadas. E a Ilha Catalina, menor, é referência para mergulho, com paredões de corais que descem em forma de degraus até quase 40 metros de profundidade. Em terra firme, a cidade de Riguei, capital da província de La Altagracia, fica a uns 45 quilômetros do litoral. Ali está a Basílica de Nossa Senhora da Altagracia, uma das construções religiosas mais visitadas do Caribe, com uma arquitetura moderna e concreto que sobe em forma de arco gigante sobre a praça central. É o tipo de parada que quebra a expectativa de quem acha que a região se resume a praia e resort. O ponto é o seguinte: Punta Cana é uma engrenagem geográfica precisa, Recife paralelo, areia calcária, vegetação baixa, cenotes alimentados por rios subterrâneos, mar dividido entre o calmo do Caribe e o agitado do Atlântico, e uma faixa de costa que se estende por quase a distância entre Santos e Ubatuba. Não é à toa que cerca de 140 mil pessoas vivem hoje no distrito e que a região responde por boa parte das divisas de turismo de toda a República Dominicana. No fim, o que define o lugar não é o cartão postal, é a geografia teimosa que insistiu em colocar uma barreira de corais bem em frente da praia, segurar o Atlântico do lado de fora e deixar a água parada do lado de cá. Punta Cana não foi desenhada por arquiteto, foi esculpida por uma corrente marítima que ninguém mandou parar.